Desde que a internet passou a fazer parte do nosso dia a dia, é através dela, principalmente das redes sociais, que novos estilos e tendências de moda nascem e são divulgados. Esse é um espaço que já foi ocupado pela televisão, pelo cinema e, antes deles, pelas revistas de moda e comportamento. E é sobre a origem dessas revistas e das ilustrações de moda, que são as ancestrais das fotografias fashion, como a gente conhece, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Pauline Kisder, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? O vídeo de hoje é um pedido da Elva Schneider, que é uma das apoiadoras aqui do canal. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre as fashion plates, que são as ilustrações de moda produzidas principalmente no século XVIII e no século XIX. E é bem provável que você já tenha visto essas ilustrações circulando por aí na net. Qualquer busca no Pinterest ou até no Google sobre moda vitoriana ou moda de qualquer outra época costuma mostrar esses desenhos super coloridos e detalhados e muito delicados. Essas pinturas são chamadas de fashion plates em inglês ou gravuras de moda em bom português. Tem até quem colecione essas gravuras e coloque-as em quadros para criar uma decoração em estilo mais vintage. Publicadas em quase toda a Europa, essas gravuras costumam ser bastante coloridas, acompanhadas de data e até de algum pequeno texto explicativo informando o estilo do traje. E isso é importante porque é já no século XVIII que começa a se desenvolver a ideia de diferentes trajes para diferentes ocasiões. Um traje de cavalgada ou um traje que seria usado numa caçada era completamente diferente daquele que seria usado num jantar ou que seria usado num baile, numa ida à ópera. E saber esses códigos, essas regrinhas, era muito importante para quem quisesse fazer uma boa figura dentro da sociedade. E essa complexidade de um traje para cada ocasião só vai se tornar ainda maior e infinitamente mais complicada durante a Era Vitoriana. A publicação de periódicos dedicados à moda começa com a francesa Le Mercure Galant, em 1672, que é considerada a primeira revista de moda. Além de crônica social e fofoca ácida da corte, Le Mercure Galant trazia longas discussões sobre como se vestir com luxo e elegância. E como o rei Luís XIV era basicamente um fanboy dessa publicação, ler revistas de moda se tornou muito, mas muito chique, e inspirou o surgimento de revistas semelhantes em outros países da Europa. Já existiam publicações ilustradas de moda pelo menos desde o século XVI, como o super famoso livro das roupas do alemão Matthaus Schwarz, que você pode conhecer em todos os detalhes clicando no link que está aqui em cima no card. Mas antes da Le Mercure Galant, essas publicações costumavam ser só um registro do que pessoas específicas, tipo as celebridades da época, ou grupos específicos já vestiam. A partir do século XVIII, essas ilustrações que acompanhavam as revistas de moda começam a funcionar mais ou menos como se fosse um catálogo de tendências daquilo que era vestido ou seria vestido nos grandes centros da moda, principalmente Londres e Paris. Mas essas ilustrações também eram pensadas já numa maneira em que esses estilos pudessem ser copiados, e isso foi uma jogada comercial absolutamente genial. E que só deu certo porque no século XVIII a gente tem um combo de melhoria na produção dos tecidos e das técnicas de impressão, inclusive com impressões coloridas. E o tempero desse combo que é a ascensão da burguesia, que se tornou uma grande consumidora desse tipo de publicação e que deu um empurrãozinho para o mercado editorial de moda. As gravuras de moda do século XVIII costumam retratar apenas uma pessoa de cada vez, já que a ideia era focar no traje e nos detalhes dele em si. Também é comum que cada gravura seja acompanhada de um texto explicativo que traz informações sobre materiais e cores. Uma coisa que dá para aprender com as ilustrações dessa época é os nomes ridículos e absurdos que se dava aos estilos de vestido e até aos penteados da época. É o tipo de informação que é muito útil na hora em que você encontra um termo desses no texto e você precisa de uma referência visual para saber ter alguma ideia do que o texto exatamente está falando. As principais revistas de moda do século XVIII são as francesas. As mais famosas são, com os nomes traduzidos, O Correio da Moda
a Galeria das Modas e o Jornal da Moda e do Gosto. Mas a Inglaterra também tinha suas publicações circulando pela Europa inteira, como a famosa Revista da Dama, que começou a ser publicada em 1759. Ao longo do século XIX, mas em especial durante a Era Vitoriana, as gravuras de moda começaram a retratar grupos de pessoas. Detalhar os trajes ainda era importante, mas mostrá-los em situações específicas de uso também. E isso tinha muito a ver com a ideia de que as revistas difundiam não apenas moda, mas também os padrões desejáveis de comportamento. É humanamente impossível listar todas as revistas de moda publicadas no século XIX, até porque é justamente nessa época que elas passam a ser publicadas também fora da Europa. É o caso da Goddess, uma publicação muito famosa dos Estados Unidos, e do Jornal das Senhoras, que era publicado aqui mesmo no Brasil. Algumas dessas revistas publicadas aqui na América tinham ilustrações feitas exclusivamente para elas, mas a grande maioria acabava só reproduzindo fashion plates, gravuras de moda, que eram publicadas na Europa, como é o caso do Jornal das Senhoras aqui do Brasil. Mas todas essas possibilidades, tanto de ilustrações exclusivas quanto de republicações, tinham em comum uma coisa em especial: a ideia de que o sinônimo de estar elegante e de estar bem vestido era reproduzir, era copiar os padrões que existiam na Europa. Nem tudo que foi publicado por essas revistas sobreviveu, mas existe bastante coisa digitalizada. Então eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links para acervos que têm as digitalizações das revistas completas, somente das fashion plates e que estejam minimamente organizadas e principalmente tenham acesso gratuito e aberto ao público. Fashion plates são uma das fontes primárias favoritas da galera da recriação histórica, porque elas são consideradas uma referência bastante segura e de ótima qualidade para identificar o que era tendência em cada época. Mas, como com qualquer outra fonte histórica, a gente precisa ter alguns cuidados na hora de trabalhar com elas. E é muito importante que a gente identifique o objetivo com que a fonte foi produzida, a qual público ou públicos ela se destinava e que tipo de discurso essa fonte está trazendo ali no meinho dela. A maneira mais segura de encarar as fashion plates é com o mesmo cuidado que a gente deve ter ao olhar para uma foto de uma revista de moda ou um public post. Tudo ali é uma versão idealizada da realidade, como esses pés ridiculamente pequenos da era vitoriana. Olhar para a gravura e pensar que as mulheres vitorianas realmente tinham aqueles pezinhos minúsculos de Cinderela é como a gente olhar para uma foto de hoje, uma capa de revista, uma foto de rede social que a gente sabe que foi toda editada e querer encarar essa foto como um documento representativo do que é a realidade dos corpos humanos da nossa época. Imagens de moda refletem as expectativas de cada época sobre a aparência ideal. Isso vale para hoje e vale também quando a gente olha para os séculos passados. Também precisamos olhar com carinho para o público-alvo dessas gravuras. Pessoas ricas ou de classe média que não dependiam do seu próprio trabalho para sobreviver ou não desempenhavam trabalhos manuais e que tinham uma vida razoavelmente confortável. O que nos leva à questão da intenção, ou seja, com que objetivo essa fonte foi produzida. E no caso específico das fashion plates, elas não eram só um catálogo de tendências, elas eram também um catálogo comercial que servia de referência para a confecção e para a compra de materiais. Costureiras que atendiam uma clientela mais rica costumavam comprar revistas ou apenas as gravuras para mostrar aos seus clientes as últimas tendências de estilo vindas principalmente de Paris. Lojas de tecido e comerciantes de aviamentos também usavam essas gravuras como um guia para comprar mercadorias em seus fornecedores, já antecipando quais estilos de roupa seriam mais confeccionados naquela estação. Mesmo mulheres de classe média baixa, como jovens trabalhadoras do comércio e criadas domésticas, podiam comprar versões mais baratas das gravuras em livrarias. E com a popularização das máquinas de costura domésticas, principalmente a partir da década de 1880, muitas mulheres da classe trabalhadora puderam começar a fazer esses ajustes ou até confeccionar as suas roupas inspiradas pelas fashion plates, mas fazendo isso em casa, adaptando os estilos ao seu tempo e aos seus recursos financeiros. As fashion plates são uma ótima fonte, mas a gente precisa ter muito cuidado ao olhar para elas, porque elas, sem que a gente tenha o apoio de outras fontes históricas,
as fashion plates podem acabar passando uma ideia muito equivocada de como era a aparência e até a proporção dos corpos das pessoas. E isso porque os artistas tendiam a desenhar os corpos de um modo extremamente idealizado, tanto os masculinos quanto os femininos. Olha esses cavalheiros de 1840. Peito de pombo estufado, cinturinha marcada, um popozão de respeito e pezinhos de criança. E essas damas da mesma época? Olhos imensos, boquinha de boneca, tronco super longo. E essa cintura de quem claramente não tem órgãos internos. Apesar de todas essas licenças poéticas, as fashion plates trazem sim uma série de informações que podem nos ajudar muito na confecção dos nossos trajes, principalmente na hora de nos mostrar o que era a silhueta ideal de cada período e como a gente posicionar os elementos do traje. Voltando às damas de 1840. O tronco está muito longo no desenho, mas isso nos mostra que a ideia da época era sim de alongar o tronco. Então o vestido de 1840 vai ter a cintura um pouco abaixo da posição natural, e essa ponta na frente do corpete que ajuda na ilusão de tronco largo e cintura fina. Ou, como na década de 1810, o espartilho empurrava os seios um pouco acima da posição natural, criando esse efeito meio prateleira com os gêmeos. Ou como os cortes e comprimentos dos paletós eram totalmente diferentes dos ternos atuais lá por 1890. Ou a posição dos bolsos, os tipos de chapéus e as proporções deles em relação ao rosto. Enfim. Mas lembrem-se, modistas, que a pesquisa em recriação histórica nunca é feita com apenas uma fonte. A gente precisa sim reunir várias fontes de diferentes tipos, mesmo que muitas vezes elas tragam informações conflitantes entre si, para que a gente não corra o risco de acabar tomando uma pequena exceção pela regra e generalizando essa exceção para um período inteiro. E se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me conta aqui embaixo no comentário fixado se você gostaria de ver outros vídeos sobre fontes históricas e quais fontes históricas de estudo de moda você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal.